O governo americano abriu nesta terça uma investigação contra o Brasil pelas práticas comerciais e ataques às empresas americanas de redes sociais. A informação foi revelada pelo representante comercial Jamieson Greer. Na semana passada, Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos. Em parte, a medida foi adotada como castigo pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nesta terça, o governo em Washington foi além ao cumprir a ameaça de abertura de uma investigação sobre o Brasil, como prometeu fazer na carta destinada ao presidente Lula, que anunciava as novas tarifas aduaneiras aplicáveis a partir de 1º de agosto, caso nenhum acordo seja alcançado antes disso. Em comunicado, o representante comercial Greer declarou que, por ordem do presidente Trump, lança uma investigação sob a seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas trabalhadoras, agricultores e inovadoras tecnológicas americanas. A seção 301 da Lei Econômica de 1974 aborda práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos Estados Unidos. As autoridades americanas vão se concentrar em diversas práticas comerciais. Washington vai investigar o comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos para avaliar se prejudicam as empresas americanas. O governo Trump também investigará o que considera tarifas preferenciais que o Brasil concederia às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos. Além disso, acusa o Brasil de incapacidade para aplicar medidas anticorrupção e de transparência e aparentemente negar a proteção e o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual. Quanto ao etanol, o governo Trump se queixa porque o Brasil abandonou a disposição para oferecer um tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol americano e, no lugar, afirma que aplica tarifas aduaneiras substancialmente mais altas aos Estados Unidos do que a outros países. E além da taxação, Tiago, agora vem também investigações que podem trazer consequências, é óbvio, né? Como é que fica, hein? Eu fico preocupado porque essa investigação já estava ocorrendo, já tem um relatório, né, publicado dessa sessão. E a imprensa, a primeira carta que Trump divulga, até em seguida já vou pedir para colocarem ali a arte, eu vou ilustrar isso, ele já havia informado que iria pedir. E aí se focou tanto no Bolsonaro, que é por causa do Bolsonaro, nem lembraram dessa informação, dessa análise, porque são só o Brasil e mais 26 países que estão nesse relatório. Então, nós já estávamos, ou melhor, os Estados Unidos já estava com a luneta sobre o Brasil. E aí se ignorou esse fato e simplesmente se disse que os Estados Unidos vai taxar o Brasil 50% somente por causa da situação do Bolsonaro. Isso também está no pacote, muito atrelado à questão da democracia e também da liberdade de expressão, mas não é o fator presencial. E aí sim, preferencial, melhor dizendo. E aí sim, quando você tem acesso e começa a se investigar, eu costumo dizer isso, você pega o investigado e vira ele de cabeça para baixo, tá? Sacode ele 3, 4 vezes e o que cair, ele tem que provar que é dele. E é isso que está acontecendo aqui com o Brasil. Até o Alexandre de Moraes faz isso naquele inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo que foi aberto e nunca fecha. Mas vamos aos fatos aqui com a nossa audiência. Olha, o Trump, ele já tinha sinalizado, a gente vai botar aqui a arte, que em fevereiro o Brasil já estava na lista, junto com outros 26 países, como eu falei, em processo de investigação, e os Estados Unidos estavam preocupados com acordos como, por exemplo, do Mercosul e da própria União Europeia, porque eles têm preocupação na questão geopolítica e principalmente econômica mundial. Vejam bem, os Estados Unidos já estavam de olho nas bandas de cá e agora vai fazer a vista grossa, a vistoria grossa aqui no Brasil, como a Andréa falou. Olha aqui, esse é um trecho da carta de Donald Trump, na arte anterior, por favor. E isso aqui, ele já deixou claro, né, que havia pedido que o Jamieson Greer iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil.
e, na verdade, dar continuidade, porque em fevereiro o Brasil já estava na lista com outros 26 países e eles citam algumas situações que a gente vai ver aí sim na arte a seguir. O que é que vai ser investigado a partir de agora, a posição número 2, mas que já havia indícios no relatório de fevereiro desse ano. Os serviços de comércio digital e pagamentos. O que é isso aqui? Rede social, que teve aquela situação do X bloqueado no Brasil, o antigo Twitter, por Alexandre de Moraes. E agora eles querem investigar melhor o nosso sistema de pagamento. Qual é o nosso sistema de pagamento que a gente usa diariamente? O Pix. As tarifas desleais e preferenciais, aqui está um calcanhar de Aquiles para o Lula e para o Brasil, porque ai do país brasileiro se os Estados Unidos descobrir que alguma mercadoria tinha tarifa diferenciada para algum país, principalmente inimigos deles, em contraposição aos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos taxava, porque o Brasil também taxa importações para os Estados Unidos. E aí, se houver sinais de que há favorecimento para outros países, isso pode gerar controvérsias para o Brasil irreversíveis, que os especialistas falam muito hoje que são a longuíssimo prazo que elas podem retornar. Por exemplo, taxar um determinado produto nos Estados Unidos pode aumentar a taxa naquele produto por descobrir qualquer tarifa desleal aos Estados Unidos e impor uma tarifa altíssima e levar 10, 20 ou até mesmo 30 anos para regredir essa tarifa. Combate à corrupção, já eu vou falar um pouquinho mais, isso aqui dispensa comentários, a gente diariamente fala aqui sobre como a justiça brasileira falha, principalmente em detrimento ao colarinho branco, aos mais privilegiados, aos empresários envolvidos em operações escandalosas de corrupção, incluindo a Lava Jato. Temos um presidente que chegou a ser condenado e preso e hoje voltou à presidência da República. Proteção à propriedade intelectual. Aqui sim já se investigava essa questão, cita-se até a 25 de março, que vende as caixinhas box de TV pirata. Isso está citado no relatório de fevereiro da seção 301 dos Estados Unidos, falando que o Brasil sim melhorou, cita até a situação da Anatel, que a gente noticiou aqui, que começou o combate ao serviço de TV por assinatura pirata, mas os Estados Unidos alertam que o Brasil tem sérias falhas com relação a isso, incluindo até patentes de empresas norte-americanas que têm licença ou credenciamento para empresas brasileiras que usam essas patentes, que correm riscos de serem vazadas. Eles citam isso no relatório e vão aprofundar ainda mais a partir de agora. E o combate ao desmatamento ilegal, que aí dispensa comentários. A gente viu enquanto Jair Bolsonaro esteve na presidência, se compararmos dados do governo anterior de Dilma Rousseff, começou a reduzir desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal no governo Temer. No governo Bolsonaro reduziu, agora no terceiro mandato Lula teve um aumento exponencial. Na época de Bolsonaro houve artistas fazendo vídeos, comentando, enviando mensagens de salve à Amazônia. Agora a situação continua se agravando e não há nenhum movimento. Inclusive, a ministra Marina Silva deve uma série de explicações no Congresso Nacional, numas sessões aí que foram tanto quanto tumultuadas, ela acabou não conseguindo continuar com essas explicações. Na lâmina a seguir, a gente vai mostrar essa questão da corrupção. Olha como é que os Estados Unidos vai entender que o Brasil é um país que a justiça funciona com a manchete de ontem, como essa. Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Assim como em outras decisões, o ministro do STF manteve acordo de colaboração premiada. Notícias de ontem, decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer que não vão achar muita dificuldade em encontrar informações sobre o nosso sistema de combate à corrupção, que é muito falho. O governo brasileiro também tem que responder essas perguntas, esses questionamentos que eu falei, até o dia 18 de agosto. E terá uma audiência em 3 de setembro para daí dar um desfecho se os Estados Unidos vai criar ou não mais sanções contra nós. Agora, a Câmara de Comércio Americana e a ANCAM Brasil, que é a espécie de Câmara Brasileira do Comércio, eles tentam mediar esse conflito comercial prestes a aumentar cada vez mais. Agora também é preciso citar aqui o BRICS, que se transformou em uma plataforma para contrapor o Ocidente e o mundo desenvolvido, mais um mecanismo aí na batalha entre as ditaduras e as democracias. Agora, com a inclusão da Arábia Saudita e do Irã, mais ainda, fortalecendo essa questão
E o Brasil está inserido nesse clube de autoritarismo. Só países que não respeitam as mulheres, os homossexuais, que não têm democracia, que a justiça só defende um lado, e nós estamos no meio dessa brincadeira, que tem um banco que já movimentou bilhões de reais, chefiado pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impeachmentada, e que já movimentou para essas bandeirinhas aqui, que não dá nem para falar democracia, para essas nações, bilhões e bilhões de reais, e agora até sinalização de investigações que o BRICS, o Banco do BRICS, desse grupo aí, estaria até financiando atos terroristas em alguns desses países, como por exemplo o Irã, que foi recentemente atacado por Israel. É situação complexa, isso é apenas um detalhamento, né, que a gente vem trazendo desse desdobramento, que você vê que eu nem citei Bolsonaro nesse fato, né? A gente citou uma série de outras situações que o Congresso, que o Supremo Tribunal Federal, que o atual governo deixaram escapar, deixaram as cordas soltas nas laterais, e aí o Trump puxa. É como se a gente ele tivesse dado a corda e a gente tivesse se enforcado para aí agora começar a aplicar essas medidas que vão até o dia 1º de agosto ter vários desdobramentos. Com certeza, vamos aguardar, como eu sempre falo, cenas dos próximos capítulos. Tiago, bom demais ter você de volta aqui, né? O Pix News fazia um tempinho que ele não aparecia, né? Até a próxima. Fazia férias um pouquinho prolongadas aí com a chegada do Baby Otávio, mas a gente está de volta aí com todo vapor para atualizar a nossa audiência com as principais informações do Brasil e do mundo, como a gente faz aí há 6 anos no ar da Pix TV. É isso aí, parabéns jornalista e agora parabéns papai também. Obrigado, boa noite a todos.